O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo João. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo chegou, pois, Jesus a uma localidade da Samaria chamada Sicar, junto das terras que Jacó dera a seu filho José. Ali havia o poço de Jacó, e Jesus, fatigado da viagem, sentou-se à beira do poço. Era por volta do meio-dia. Veio uma mulher da Samaria tirar água. Pediu-lhe Jesus: dá-me de beber, pois os discípulos tinham ido à cidade comprar mantimentos. Aquela samaritana lhe disse: sendo tu judeu, como pedes de beber a mim, que sou samaritana? Pois os judeus não se comunicavam com os samaritanos. Respondeu-lhe Jesus: se conhecesses o dom de Deus, e quem é que te diz, dá-me de beber, certamente lhe pedirias tu mesma, que ele te daria uma água viva. A mulher lhe replicou: Senhor, não tens com o que tirá-la, e o poço é fundo. De onde tens, pois, esta água viva? És, porventura, maior do que o nosso pai Jacó, que nos deu este poço, do qual ele mesmo bebeu, e também os seus filhos e os seus rebanhos? Respondeu-lhe Jesus: todo aquele que beber desta água tornará a ter sede, mas o que beber da água que eu lhe der jamais terá sede. Mas a água que eu lhe der virá a ser nele fonte de água que jorrará até a vida eterna. A mulher suplicou: Senhor, dá-me desta água, para eu já não ter sede, nem vir aqui tirá-la. Disse-lhe Jesus: vai, chama teu marido e volta cá. A mulher respondeu: não tenho marido. Disse Jesus: tens razão em dizer que não tens marido. Tiveste 5 maridos, e o que agora tens não é teu. Nisto disseste a verdade. Senhor, disse-lhe a mulher, vejo que és profeta. Nossos pais adoraram neste monte, mas vós dizeis que é em Jerusalém que se deve adorar. Jesus respondeu: mulher, acredita-me, vem a hora em que não adorareis o Pai, nem neste monte, nem em Jerusalém. Vós adorais o que não conheceis, nós adoramos o que conhecemos, porque a salvação vem dos judeus. Mas vem a hora, e já chegou, em que os verdadeiros adoradores hão de adorar o Pai em espírito e verdade, e são esses adoradores que o Pai deseja. Deus é espírito, e os seus adoradores devem adorá-lo em verdade e espírito. Respondeu a mulher: sei que deve vir o Messias, que se chama Cristo. Quando, pois, vier, ele nos fará conhecer todas as coisas. Disse-lhe Jesus: sou eu quem fala contigo. Nisso seus discípulos chegaram e maravilhavam-se de que estivesse falando com uma mulher. Ninguém, todavia, perguntou: que perguntas? Ou que falas com ela? A mulher deixou o seu cântaro e foi à cidade e disse àqueles homens: vinde e vede um homem que me contou tudo o que tenho feito. Não seria ele, porventura, o Cristo? Eles saíram da cidade e vieram ter com Jesus. Entretanto, os discípulos lhe pediam: mestre, come. Mas ele lhes disse: tenho um alimento para comer que vós não conheceis. Os discípulos perguntavam uns aos outros: alguém lhe teria trazido de comer? Disse-lhes Jesus: meu alimento é fazer a vontade daquele que me enviou e cumprir a sua obra.
Não dizeis vós que ainda há 4 meses e vem a colheita? Eis que vos digo: levantai os vossos olhos e vede os campos, porque já estão brancos para a ceifa. O que ceifa recebe o salário e ajunta fruto para a vida eterna. Assim o semeador e o ceifador juntamente se regozijarão. Porque eis que se pode dizer com toda a verdade: um é o que semeia e o outro é o que ceifa. Enviei-vos a ceifar onde não tendes trabalhado. Outros trabalharam, e vós entrastes nos seus trabalhos. Muitos foram os samaritanos daquela cidade que creram nele por causa da palavra da mulher que lhes declarara: ele me disse tudo quanto tenho feito. Assim, quando os samaritanos foram ter com ele, pediram que ficasse com ele. Ele permaneceu ali 2 dias. Ainda muitos outros creram nele por causa das suas palavras, e diziam à mulher: já não é por causa da tua declaração que cremos, mas nós mesmos ouvimos e sabemos ser este verdadeiramente o Salvador do mundo. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Que pelas palavras do Santo Evangelho sejam perdoados os nossos pecados. Com esta liturgia, irmãos e irmãs, nós estamos no 3º domingo do tempo da Quaresma. Este tempo que nos leva a nos prepararmos para a festa pascal, o centro da fé de nós como cristãos, porque celebramos a ressurreição de nosso Senhor Jesus Cristo, que está vivo e ressuscitado e está no meio de nós. E nós celebramos, nos preparamos para este grande momento, e nós sabemos que o centro deste acontecimento da festa pascal está também como privilégio de celebrarmos o nosso batismo. Portanto, toda a nossa caminhada quaresmal nos leva a refletirmos um pouco o nosso batismo. Eu e você somos batizados. Entramos na água do batismo, renascemos para uma vida nova. Portanto, não somos mais criaturas, mas filhos de Deus em Jesus Cristo, nosso Senhor. E esta caminhada quaresmal, realmente é necessário nós situarmos o que nós estamos vivendo. Quais são os passos que nós estamos dando na nossa vida? Estes passos que devem ser vividos na nossa certeza, na nossa verdade. Por isso que eu digo: como está o seu coração hoje? Como está sendo a sua caminhada quaresmal hoje? Qual seria a sua resposta, não para os outros, mas para si mesmo, de como está sendo este processo que nós estamos vivendo dentro deste tempo quaresmal, do qual a Igreja de Jesus Cristo nos convida a fazer, este itinerário, esta caminhada. É necessário olharmos para nós, olharmos para a nossa vida e saber como que nós estamos. Porque este tempo, ele vem comungar exatamente com aquilo que nós vivemos. Não dá para separar. Não dá para vivermos outra coisa e virmos à igreja, porque esta é a nossa fé.
recebemos aqui para vivermos em nossa vida. Esta coerência entre fé e vida. Aquilo que recebemos na igreja e aquilo que viveremos também como igreja fora daqui. Somos igreja. Pertencemos a esta igreja. Portanto, a fé que nós professamos em Jesus Cristo deve nos levar a este compromisso de realmente propagar aquilo que nós recebemos. E é necessário saber como está o nosso coração, como está a nossa vida. Como o salmista nos cantava, o Salmo 94, desta noite: não fecheis o vosso coração, ouve hoje a voz do Senhor. Irmãos e irmãs, sabemos quando nós estamos fechados, ou quando nós encontramos alguma coisa fechada, que é duro de batermos, entrarmos, não se há possibilidade nenhuma de acontecer alguma coisa. Assim também é o nosso coração. Se estivermos fechados, rígidos, não podemos ouvir ao Senhor que fala ao nosso coração e na nossa vida, para vivenciarmos assim a nossa fé, para vivenciarmos e darmos testemunho de que Jesus Cristo está no meio de nós. E essa foi uma experiência terrível que aconteceu com aquele povo do qual Moisés, que ouvimos na primeira leitura, aquele povo que Moisés tinha a sua responsabilidade, a sua missão, porque ele foi o enviado de Deus para tirar aquele povo da escravidão e levar para a terra prometida, para a terra onde o Senhor havia indicado, para a terra onde eles pudessem ter vida. Mas saindo da escravidão, é necessário fazer esta caminhada. E o povo então acompanhou Moisés. Moisés foi guiando aquele povo por aquilo que o Senhor falava com ele. Mas mesmo assim, o povo era um ingrato, um povo injusto, um povo que murmurava, um povo que se fechou, porque estava lembrando daquilo que tinha, daquilo que eles tinham lá no Egito. E aí murmurava. E foram ter com Moisés: você nos tirou de lá e agora estamos aqui neste deserto, dá-nos de beber. Dá-nos de beber porque estamos com sede. E Moisés, com a sua preocupação, o que fazer? O que fazer para este povo? E foi ter com Deus. Intercedeu junto a Deus por aquele povo que precisava ser saciado da sua sede física. E Moisés então foi ter com Deus e intercedeu pelo povo. E Moisés foi para um lugar indicado pelo próprio Senhor. E o Senhor disse: bate nesta pedra, que desta pedra jorrará água abundante para saciar o povo. Mesmo o povo, irmãos e irmãs, sendo saciado, ainda murmurava contra Deus. Não via as obras de Deus. Vejam vocês, o que a murmuração, o que o fechamento de coração nos faz com Deus. Nos separamos dele, nos afastamos dele, não conseguimos perceber aquilo que ele faz, aquilo que ele realiza, não conseguimos. Assim foi a experiência daquele povo. Atendeu-se à necessidade,
mas mesmo assim não estavam felizes, não estavam satisfeitos. Será que Deus está no meio de nós? Perguntava aquele povo. Será que Deus está no meio de nós? Eis a dúvida que muitas vezes o levavam para aquilo que não tinham vida. E nós sabemos, irmãos e irmãs, que o Senhor sim está no meio de nós. Esta foi a declaração de qual nós ouvimos no Evangelho de hoje, um longo Evangelho, mas que ali nos apresenta que o Senhor está no meio de nós e que o Senhor está próximo. Assim foi a experiência da samaritana com Jesus. E essa experiência foi uma experiência única, porque foi o encontro daquela mulher samaritana com Jesus. É necessário, irmãos, para não fechar o nosso coração, para não murmurarmos contra Deus, fazer encontro com Ele. Irmos ao encontro e realizar o encontro. E este encontro só depende de nós, só depende da abertura do nosso coração e da nossa vida. Só de nós depende. Por isso que a nossa caminhada ela é individual. O Senhor olha para nós, para a sua vida, para aquilo que você tem passado. O Senhor sim olha para nós. Portanto, é necessário fazer experiência do Senhor, o encontro com o Senhor. Mas, Padre, eu já tive um encontro com o Senhor, eu já tive um encontro com Jesus. Sim, irmãos, o nosso encontro foi marcado no dia em que nós entramos nas águas, na água do batismo. Este foi o dia selado do nosso encontro com o Senhor. Porque foi ali que, pela nossa fé, que recebemos pelo nosso batismo, porque é este dois dons que não se separam: batismo e fé. É crendo que recebe o batismo, e recebendo o batismo, nós então recebemos a fé. Dons este que não pode se separar da nossa vida. Portanto, aquilo que nós temos, aquilo que nós recebemos do próprio Senhor, no dia do nosso batismo, selou o nosso encontro com Ele. Somos batizados, mas é necessário termos fé, para assim então compreendermos que precisamos de Jesus, que precisamos do Senhor, que precisamos desta água viva, do qual a samaritana, ela foi compreendendo com o diálogo, com a aproximação, com este encontro realizado e feito por Jesus. É pela nossa fé que nós vamos então beber desta água que jorra para a vida eterna, que jorra para a vida eterna. Desta água que nós devemos buscar no Senhor. Mas infelizmente, irmãos e irmãs, quantas águas nós temos buscado nos saciar e não nos saciamos, porque são águas erradas, águas sujas, que muitas vezes não nos sacia e não vai nos saciar. Assim como aquele povo estava insatisfeito, nós também vivemos sempre numa insatisfação. Por quê? Porque buscamos fontes erradas. Bebemos de águas erradas, águas sujas, não água límpida, água que realmente purifica e sacia a nossa sede, que é Jesus. Sempre temos esta divisão, ou esta imparcialidade, de estar aqui e de estar lá.
de buscar aqui e de buscar lá. E se vivemos nesse ping-pong de buscar aonde não se tem, nós iremos viver eternamente insatisfeitos. Mas o Senhor nos indica o caminho, nos indica onde encontrarmos esta água, esta fonte de água que jorra para a vida eterna, que é Ele mesmo. Assim foi esta experiência do encontro da samaritana com Jesus, porque ela percebeu que era o Senhor, percebeu que o próprio Jesus disse a ela: se conhecesses o dom de Deus, tu entenderias que exatamente aquele que te pede é aquele que pode te dar. E ela percebeu que em Jesus, aquele que estava à sua frente é o que daria a ela a água que jorra, a água viva que jorra para a vida eterna. Mas era necessário fazer o encontro. E este encontro, irmãos e irmãs, ele acontece com muitos sinais. Sinais de fecundidade, sinais de plenitude da vida e da história daquela mulher. Porque ela se deixou ser conduzida por aquele diálogo com Jesus. Conduzida, com certeza, pelo Espírito, e aí ela se encontrou com a verdade que é Jesus. Vejam vocês que é necessário nós nos aproximarmos de Jesus e realizar este encontro com Ele, com aquilo que somos, com aquilo que levamos em nosso coração, com a nossa verdade, aquilo que você traz hoje. Se o seu coração está fechado hoje, é hoje que você deve abrir-se ao Senhor. Não fecheis o vosso coração. Estejamos abertos a esta ação do Senhor, a este Senhor que está à nossa disposição, na nossa vida e no meio de nós, para que dele possamos receber aquilo que precisamos. E hoje o que precisamos é saciar a nossa sede, sede de Deus, sede daquele que realmente fará de nós pessoas satisfeitas, homens e mulheres, filhos e filhas de Deus satisfeitos, porque encontrou-se com o Senhor, selou-se com o Senhor. Irmãos, deixemo-nos ser conduzidos sempre por este encontro que nós fazemos com o Senhor. Encontro este que deve perdurar em nossa vida, que devemos alimentar em nossa vida. Por isso, na Quaresma nos é indicado a oração, porque vigiai e orai, nos pede o Senhor. E é na oração que nós vamos renovando este nosso encontro com Jesus. Os verdadeiros adoradores é aquele que irão adorar em espírito e verdade ao Senhor. Esses adoradores, irmãos e irmãs, deve ser cada um de nós, porque nós conhecemos Jesus, nós recebemos Jesus, nós temos Jesus, e nós precisamos também adorar a este Senhor em espírito e verdade. Aí nós vamos compreendendo toda a dinâmica desta liturgia, do qual foi esta experiência desta samaritana. Os samaritanos não se davam bem com os judeus. Eis que Jesus quebra paradigmas, preconceitos. O Senhor se aproxima de todos nós. Por isso Ele olha por todos nós. Ele acolhe a todos nós. Em tudo aquilo que você tem passado, em tudo aquilo que você tem vivido.
muitas vezes pelas injustiças, pelas murmurações, pelo fechamento do seu coração. Eis que nós temos aqui presente, no meio de nós, Jesus, que nos acolhe como somos. E assim acolheu também aquela mulher, acolheu aquele povo, e aquele povo identificou pelas palavras de certeza daquela mulher que quem falava era o Cristo. O Cristo do qual eles pediram para ficar juntamente deles. Mas eles compreenderam que Jesus ele não podia ficar ali na Samaria com os samaritanos, porque Jesus Cristo, Ele é o Salvador do mundo. Ele é para todos, é para todos nós. Portanto, nesta noite, irmãos e irmãs, se Jesus Ele é para todos nós, nós vamos pedir ao Senhor que Ele realmente sacie a nossa sede. Sede essa que vai ser só amenizada se buscarmos o Senhor, se buscarmos esse Jesus a cada dia de nossa vida. Fazemos a experiência deste encontro, fazemos a experiência do amor de Deus por cada um de nós neste encontro com Jesus, com aquilo que nós somos. Portanto, nos diz Paulo na segunda leitura da carta aos Romanos, que a esperança, ela não nos engana. Em outra tradução, a esperança ela não nos decepciona, porque o amor de Deus é derramado sobre nós. O amor de Deus sendo derramado sobre nós, a esperança ela é redobrada, porque Jesus é a nossa única esperança. Saber esperar em Jesus, saber que todas as coisas que temos, que almejamos, que desejamos, pode ser então esperada por Jesus. Saber esperar. E a esperança não nos decepciona. Busque ao Senhor, busque esta água viva. Não busque outras águas que você sabe que não vai te saciar. Águas essa do poder, águas essa do dinheiro, águas essa do ter, do possuir. Todas essas águas que não nos satisfaz. Águas essas do sexo desenfreado, da libertinagem, muitas vezes da infidelidade. Essas águas que não saciam e não vão te saciar se você não se voltar para o Senhor. Se nós como igreja não nos voltarmos para o Senhor, não tem como o Senhor nos atender, não tem como o Senhor saciar a nossa sede, se não nos voltarmos para Ele. É necessário nos voltarmos, é necessário fazermos encontro. Hoje, ouvi a voz do Senhor, nos cantava o salmista. O hoje de Deus é agora, neste momento e nesta noite. Nós não sabemos o que vai acontecer conosco ao sair daqui. Por mais que programemos a nossa semana, a nossa noite, nós não saberemos o que vai acontecer conosco. Portanto, o hoje do Senhor é hoje que você precisa experimentar esta água viva que é Jesus, para que Ele sacie a tua sede. Feche teus olhos um minuto. E com certeza você está com sede. Não sede física, sede espiritual. Pense no seu coração, na sua vida. Como você está hoje? E quais são as fontes que você tem buscado e que você não tem se saciado? Mas pense em Jesus e veja nele
esta fonte de água viva, esta fonte que jorra para nós nesta noite, para a sua vida. Esse Jesus que quer te saciar, que quer te fazer feliz, que quer te dar satisfação para a sua vida, e realmente vai entregando para o Senhor tudo aquilo que você tem buscado e que não é do Senhor. Fontes essas que não é do Senhor. E sempre ore para Jesus. E eu costumo dizer que todas as vezes que nós olhamos para Jesus, nós não nos perdemos. Quando olhamos para nós, olhamos muitas vezes para as nossas aflições, desesperos, angústias, e que vamos buscar aonde não se deve, aí nós nos perdemos. Mas quando nós olhamos para Jesus, na nossa verdade, naquilo que somos, Ele mesmo nos anuncia: a verdade vos libertará. E é na sua verdade, na sua necessidade, assim como foi a necessidade daquele povo, assim como também foi a necessidade de Jesus: dá-me de beber. E assim como foi também a necessidade daquela mulher de fazer um encontro com Jesus. De onde tem esta água viva? Ela dizia: me fala de onde vem esta água viva, para que eu não venha aqui mais buscar. Porque assim como todos nós, aquela mulher tinha sede. Ia todos os dias àquele poço para então pegar água. E a súplica dela era exatamente esta: dá-me desta água viva, para que eu não venha mais aqui buscar. Assim também deve ser a nossa súplica desta noite. Pedir a Jesus: Jesus, dá-me desta água viva, para que eu não vá em outros lugares buscar. Dá-me desta água viva. Dá-me desta água viva, Senhor, para eu olhar para mim mesmo, para as minhas situações, para os meus problemas, para as minhas fadigas, e me saciar de Ti no momento certo, no momento oportuno da minha vida. Dá-me desta água viva. Dá-me desta água viva, Jesus, para que eu não tenha mais sede, mas sim seja saciado por Ti, pelo Teu amor, pelo Teu acolhimento. Dá-me desta água viva, Jesus. Jesus, Tu és para todos nós Salvador do mundo. Faze, Senhor, que nós nesta noite experimentemos a salvação. Experimentemos também, Senhor, esta fonte de água viva. Peça para o Senhor. Peça para Jesus. Ele sempre está a dispor de cada um de nós, à nossa disposição. Venha a mim, todos vós que têm sede, todos vós que estáis cansados, fatigados, que eu vos aliviarei, que eu vos saciarei. É o Senhor quem diz, é o Senhor quem fala. A fonte nós sabemos, Jesus. Basta irmos ao seu encontro, buscarmos o Senhor Jesus, buscarmos esta fonte de água viva, para assim então sermos saciados. Reze neste momento por você,
Reze. Reze por você. Reze para que você possa realmente ser saciado. Para que o lugar indicado, onde nós encontramos Jesus, que é na nossa intimidade, nas nossas orações, na palavra, na Eucaristia, no sacramento, na reconciliação, são estes os nossos momentos de encontro com Jesus. E não cesse, não tenha medo de marcar o encontro com Jesus na Eucaristia, no sacramento da reconciliação, pedindo perdão pelos teus pecados, pedindo perdão ao Senhor por ter bebido de outras fontes que não foi Ele. Pedir ao Senhor, fazer experiência do encontro com Jesus nas suas orações, no seu dia a dia, nas tuas dificuldades, nos teus problemas. É ali o momento da sua oração, que é o momento do encontro com Jesus. E assim então, neste encontro, ser sempre amado, ser sempre saciado naquilo que Jesus nos oferece, naquilo que Jesus dá a cada um de nós. Tenha sede de Deus, tenha sede, tenha sede de Deus, tenha sede, tenha sede de Deus, tenha sede, porque Deus tem sede de você. Tenha sede de Deus, tenha sede, tenha sede de Deus, tenha sede, tenha sede de Deus, tenha sede, porque Deus tem sede de você. E vai se levantando do seu lugar.